Olá, meninas! Muito boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora vocês estão acessando aqui a nossa aula. Seja muito bem-vinda a mais um módulo, né, aqui do nosso Conexão Umbilical. É, Se você está aqui, né, nesse módulo, primeiro eu gostaria de te dar um abraço, porque virtual, né, ainda que virtual, porque muito provavelmente se você entrou aqui nesse módulo é porque você está passando por alguma questão desafiadora durante a sua gravidez. E a gente está aqui para te acolher e para conversar um pouco sobre essas situações adversas que podem passar na gravidez, né, da gente, na vida de muitas grávidas. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito delicado, mas também muito especial, que é a vivência do luto, né, durante a gestação. Hoje eu estou aqui com vocês, com duas queridas, duas psicólogas muito maravilhosas que apareceram aí no nosso caminho, na nossa jornada do Conexão Umbilical, e eu quis trazer elas para conversar com a gente, porque elas são especialistas no tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é o luto durante a gestação. Nós vamos falar tanto do luto, né, de uma gestante que viveu a perda do bebê, mas também de uma gestante que está passando por um luto de uma perda de uma outra pessoa, de um ser querido ou de uma situação muito desafiadora ao longo da vida, e a gente vai conversar um pouquinho com a Manu e com a Rayane, como que a gente pode superar, como a gente pode viver melhor um momento de luto, uma fase de dolo, né, uma fase de tristeza durante a nossa gestação. Se você está aqui, você já sabe que é muito importante, né, a gente manter o pensamento positivo, que é importante a gente manter as expectativas elevadas, né, durante a nossa gestação, manter o equilíbrio emocional, mas a gente sabe que é muito desafiador quando a gente está passando por momentos difíceis na nossa vida. Então, a Rayane e a Manu vão passar aqui algumas dicas, alguns conhecimentos de como que a gente pode superar uma fase difícil durante a nossa gravidez, tá bom? A Manu, que está de roxinho e verde aqui na nossa tela, ela é psicóloga clínica, especialista, né, em terapia do luto, e ela está falando com a gente de São Mateus, no Espírito Santo. Alô, meninas capixabas, estamos aqui representando este estado tão negligenciado no Sudeste. E também estamos com a Rayane, que ela também é psicóloga clínica, doutora em psicologia social pela UERJ, e ela também é especialista em neuropsicologia e desenvolvimento infantil. Então, a gente vai trazer aqui para vocês, né, duas perspectivas, uma de trabalhar do luto mesmo, como a gente pode trabalhar com o luto durante a gestação, que vai nos conduzir aí nessa conversa a Manu, e também a Rayane, com a sua especialidade de desenvolvimento infantil, vai trazer para a gente o que, né, a visão também assim, né, da infância, do bebê dentro do nosso útero nesse momento, tá bom? Então, meninas, a palavra é de vocês. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, né, por vocês toparem estar aqui com a gente, iluminando um pouco, trazendo um pouco de conhecimento, um pouco de conforto para essas grávidas que podem estar passando por um momento delicado durante a gestação. A palavra é toda de vocês, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você mesmo falou, é um prazer estar aqui, é um prazer. Esse convite que você mandou para a gente foi muito bem-vindo, muito bem recebido por nós, né, Rai? E é um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o luto, que é um tema que eu adoro falar, adoro estudar, então compartilhar sobre esse tema para mim hoje pela manhã aqui vai ser uma delícia. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite também. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Não sei se tem algum papai aí também, né? Acho que os pais também É, podem e devem estar presentes nesse momento, né? Porque são companheiros nessa jornada, né? uhum. Então acho que é importante, inclusive também do acolhimento, né? Dos processos de luto, assim. É Então, muito importante, de verdade. Bem-vindos, papais e futuros papais. Ah, gente, espero só uma informação, a Manu, olha, ela está grávida também. Acabamos de saber que ela está de 29 semanas, então ela não só está falando do ponto de vista do conhecimento, mas também do barrigão, do coração de saber, ela também está gravidíssima, igual vocês. Então a gente só tem a ganhar com essa aula de hoje. Estamos em quatro, então, né? O Augusto Ah, está sim, acompanhando, vai estamos ouvir em tudo. 4. Exato.
Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Eu acho importante primeiro a gente esclarecer o que é o luto, né? Isso. O luto, ele é uma resposta natural e esperada que a gente tem diante de uma perda significativa. E essa perda, não necessariamente ela precisa ser física. Hum, Qualquer rompimento de vínculo, quando esse vínculo é muito importante para nós, ele gera um desconforto, né? Ele gera uma dor que faz com que a gente responda de uma forma diferente. uhum, É essa resposta diferente que é o luto. Então, ele é uma resposta, então, tanto física quanto tanto comportamental quanto psicológica, uhum, que temos diante desse rompimento. Por exemplo, o rompimento de um relacionamento, o rompimento de um emprego, quando a gente sai de um emprego que a gente queria muito, ou de um cargo também. A uhum. mudança de um país, a mudança de uma cidade é um rompimento. Legal. Desde que a gente tenha um vínculo com essa cidade, um vínculo, né, com o país. Então, tudo Uhum. isso que para a gente é impactante, é um luto. E, obviamente, o rompimento de uma pessoa que a gente ama, que a gente Amo. está em expectativa, né? Então, tanto o bebê que a gente está gerando, quanto uma pessoa que faleceu, que é muito próxima a nós. Então, Uhum, tudo isso envolve o luto, né? E o processo do luto. E a gente também pode falar que ele é único e singular, porque não existe dois sofrimentos iguais. uhum. Mesmo que morra, por exemplo, o mesmo pai, dois filhos não vão sofrer da mesma forma. Ah, Então, a gente interessante. não pode esperar que essas respostas comportamentais e psicológicas, elas sejam iguais para todo mundo, porque cada um vai responder à sua maneira, né? De Uhum, acordo com a sua relação com essa perda. Então, só para frisar, o luto ele é um processo, ok. ele é esperado, ele é natural, ele é único e ele é singular, certo? E justamente por isso, também, por todas essas questões, a gente fala que o luto não tem fim. Hum, O luto, ele vai se modificando na medida, né, que a gente vai vivendo essa trajetória dele, mas ele não tem propriamente um encerramento. Na verdade, o processo do luto, ele é um processo de adaptação, de hum, reajustamento a essa nova vida que a gente vai ter a partir do rompimento. Então, a gente tinha uma vida, a gente tinha um papel que a gente exercia, né? Um papel de pai, um papel de mãe, um papel de irmão. E a partir do momento que há esse rompimento, a gente já tem que aprender a se reajustar, a se readaptar aos novos papéis. Ainda vamos ser mães, porém a mãe fala mãe de anjo, né? Ainda vamos uhum, ser pais, só que porém pais de anjo, ainda vamos ser irmãos. Então é se adaptar a essa nova realidade. Essa adaptação é um processo uhum. que a gente vai carregando ao longo da vida. Porque, por exemplo, falar que o luto não é uma doença e o luto também não é uma condição, é um processo, então, né? Ah, Esse tá. processo de adaptação. E se a gente fala, por exemplo, que o luto tem uma cura, a gente está falando, então, que vai ser possível uma superação. Se vai ser possível uma superação, então vai ser Uhum. possível esquecer, substituir. Hum, A gente não substitui quem perdeu, a gente não hum, esquece quem a gente perdeu. hum, Entende? A gente se acostuma a essa perda. A gente, né, volta a dizer que essas uhum, palavras-chave são as mesmas. A gente se adapta a não estar com a pessoa ali presente, né? A gente se ajusta, mas a gente não supera, a gente não cura, a gente não uhum, esquece. A perda, ela toca na gente e a gente carrega. A gente fala que a gente perde algo e ganha algo, a gente ganha a uhum, ausência. E essa hum, ausência acompanha a gente. hum, E é muito comum, né? É muito comum a gente ver as pessoas reagirem aos processos de luto, de alguma forma exigindo esse esquecimento, né? Sim, Exigindo que aquela pessoa ali então supere, que aquela pessoa ali então substitua, né? Não, não se preocupe, você vai ter outro bebê, é, né? Não hum, se preocupe. Então, acho que exatamente. existe essa possibilidade que a gente precisa cuidar com muito carinho, assim, de não fazer esse movimento, né? De entender o luto como uma doença ou alguma coisa que você vai uhum. superar, para evitar esse tipo de fala, assim, né? De que, então você vai superar, vai dar tudo certo, você vai ter outro bebê, né? Não liga não. É, Um outro bebê já fala, é um outro bebê. Aquele é, bebê
não está aqui e não vai estar aqui. E a gente tem que lidar com isso, com essa ausência. Uhum. Não tem como ter uma substituição. Por que a gente substitui, tem essas frases de substituição, vai ter outro bebê, mas aí quando é um pai que a gente perde, a gente não fala, mas você vai ter outro pai, Exato. É. vai ter outra Não. mãe, entende? E por que Uhum. quando é um bebê, principalmente quando a perda é gestacional, a gente tem essas falas tão naturalizadas? Ah, é só ter outro. Espera um pouquinho quando o médico liberar, É. né? É tão cruel. É muito interessante isso que você está falando, porque também com o contato das grávidas é um pouco isso que a Rayane falou, né? A gente escuta muito essa queixa sempre das pessoas, né? Assim, a gente já vive numa situação delicada, né? A morte já é um tabu na nossa sociedade em geral, né? A gente já não conversa muito. Imagina a morte de uma pessoa, né, que ainda não nasceu. E às vezes tem aqueles parentes, aqueles amigos que querem dar uma palavra de apoio, querem falar alguma coisa, mas não sabem direito, né, o que pode falar e acaba falando essas coisas que ferem muito, né, o coração, o ser das grávidas. Então, essa é uma reclamação muito constante, né, que eu escuto dessa coisa de que não, vai vir outro bebê, você é jovem, daqui 3 meses de novo você recupera esse bebê. E aí, pegando um gancho dessa frase, até do ponto de vista assim da linhagem familiar mesmo, né, do lugar de cada membro da família, é muito importante quando você está grávida reconhecer essa perda, não só para você no seu núcleo familiar, mas também assim para esse bebê novo que está chegando. De repente você é uma grávida que viveu muito recentemente um luto, né, a perda de um bebê, e às vezes não tentar fazer igual a Manu falou, essa substituição do seu novo bebê com esse que passou, para não trazer também essa carga muito, né, pesada, essa carga emocional para esse bebezinho que está vindo, né? Ele não tem obrigação de ser um bebê que, né, que já passou. Ele é um outro ser humano, ele é uma outra pessoa. Então é muito importante reconhecer esse lugar desse bebê na família, né? Então hoje tá, antigamente, né, minha mãe, eu conversando com a minha mãe, com a minha avó, o pessoal da minha família mais antigo, tinha essa coisa de esconder, né, esse bebê que morreu, essa gravidez que foi perdida, e aí fica nesse não lugar, né? E aí quando chega o bebê, alguém pergunta: "Ah, quantos filhos você já teve?" Aí a pessoa fala assim, um, né, e esquece de reconhecer o lugar daquele bebezinho que não chegou a nascer, mas que foi vivo ali naquela família, no imaginário, na barriga da mãe. E então é uma dica assim também é muito importante e tá rolando esse movimento mais atual agora assim dos pais reconhecerem, né, gente? Você não tem problema, não tem medo, não tem, né, questão de falar, não, olha, eu já tive uma perda, esse aqui é o meu segundo filho. Eu tenho um filho não nascido e esse agora que nasceu, que está na minha gestação. Então acho que também faz parte aí desse processo de não superar o luto, né, que é um processo do reconhecimento, de você também nombrar esse bebezinho que já passou pela sua vida e de reconhecer que ele sim, né, foi importante durante a sua gestação. Na verdade, quando a gente for falar sobre como andar nessa trajetória do luto, né, nesse processo, vai ter um momento que a gente vai falar do reconhecimento e dos rituais também. Os Joia, me rituais adiantei, são desculpa, eu vou ficar quietinha aqui. isso, essa concretização da perda, né? Então, é importante os rituais por esse motivo, para a gente concretizar e não abafar, botar ali embaixo do tapete, né? E só tem um filho. Não, eu tenho dois. Uhum. Mas a gente vai lá na frente, mais um pouquinho, a gente fala sobre isso. Mas vamos então entrar propriamente no luto gestacional. Ok. Então, o luto gestacional, ele ocorre, né? Eu acho que você já deve ter falado aí nas aulas em outro momento, né? Mas ele ocorre, né, no processo da mãe gestando a criança, né? Aí tem o luto gestacional precoce, o luto gestacional não. A perda gestacional precoce ou aborto Hum, espontâneo, que vai até a 12ª semana. Ele é muito comum, 70% dos casos do aborto esse precoce, esse espontâneo, né, que ocorre, na maioria das vezes, por alguma alteração genética, né? E aí é o próprio corpo que hum, percebe que esse bebê, ele não vai vingar, que ele tem ali alguma questão, e o próprio corpo espelha. Então, esse é o mais comum. Depois tem a perda gestacional tardia ou o aborto tardio, que acontece até 22 semanas, uhum, ou quando tem menos de 500 gramas,
ou a partir de 22 semanas, e quando o bebê tem mais de 500 gramas, já é o óbito fetal que o pessoal fala, Ah, certo? ok. Então, quando essa perda gestacional ocorre, independente da idade do feto, se Hum, foi na primeira semana, naquele aborto espontâneo lá do comecinho, ou se foi hum, lá na frente, já com 7, 8 meses, é, é muito comum a mulher se sentir culpada. É o hum, sentimento que mais envolve ali ela, hum, né? Culpada por, será que eu provoquei de alguma forma? Será que eu tive algum comportamento, alguma alimentação? uhum, O que eu podia fazer para evitar e eu não fiz? Então, uhum, mesmo que o médico fale, ó, era uma questão ali genética, não ia dar uhum, certo de qualquer forma, a mulher, ela se culpa, ela se coloca nesse lugar de hum, eu poderia ter feito algo. E junto com esse sentimento de culpa, o sentimento sempre vem acompanhado, ele vem em comboio, né? É, tem o sentimento de raiva, o sentimento de ah, frustração, o de vergonha, vergonha do hum, companheiro, vergonha da sociedade. Eu não fui capaz de just, seguir uma gestação, de gestar, eu não fui capaz de proteger esse bebê, eu não sou suficiente. uhum, Então, a maioria dos sentimentos que vêm são esses sentimentos debilitantes, uhum, sentimentos de alguma forma negativos, talvez, uhum, que está botando essa mulher para baixo, está botando ela num papel, não num papel, mas num sentimento de fragilidade, de vulnerabilidade. uhum, E a importância também do acolhimento, porque ela já está ali toda fragilizada, né? E aí uhum, escuta as frases que a gente já estava comentando anteriormente, nossa, isso não ajuda mesmo, isso só fortalece esses sentimentos. uhum, E porque a gente tem que entender que a gente perde muito quando a gente perde um bebê. A gente perde o sonho que a gente uhum, tinha para aquele bebê, para aquela família. claro, A gente perde as expectativas que a gente tinha, os planos que a gente tinha feito. uhum, E a gente ganha também. A gente ganha fragilidade, a gente ganha vulnerabilidade, a gente ganha insegurança, ganha medo. Então a gente perde muito e o ganho não é um ganho compensatório, muito pelo contrário, é, né? hum. E aqui tem até aquele. Eu até queria fazer uma brincadeira com vocês, que eu vou jogar os mitos para vocês. Tem uns mitos sobre a gestação que eu Hum, acho que é muito importante a gente aqui já a gente romper com eles. ok. Por exemplo, a dor do luto gestacional é menor do que qualquer outro, Uhum, outro luto, né? Porque o bebê ainda está na barriga, você ainda não viu, você não viu? pegou. O que Hum, que vocês acham? Não, né? não. Não. A perda é sempre singular, né? Sempre individual, é sempre individual não, porque nunca é individual, acho que é sempre coletiva a perda, né? É É o coletiva, pai, a família, a mulher, mas é né? singular. Mas é singular porque É, cada um vive aquela perda da claro. sua forma, né? E a Exatamente. dor vai ser do tamanho, enfim, não tem tamanho, né? Eu acho É, que da cada sua um. expectativa, talvez, né, porque eu tenho estudado muito sobre essa coisa, assim, né, do como que o poder do pensamento, ele é importante para construir nossa realidade. Então, se aquela mulher está extremamente apaixonada ali por esse bebê, né, era uma gestação esperada, que queria tanto, imagina, às vezes o luto pode ser até maior de uma pessoa, às vezes que já conviveu, né, porque você está aqui naquele mundo ali, né, de fantasias, não é fantasia porque é uma realidade, né, o bebê realmente existiu dentro de você, essa questão hormonal e tudo, mas realmente, né, a expectativa quebrada, ela é muito, né, frustrante, mais às vezes do que quando você tem aquela coisa ali na sua mão, né. E não existe uma régua, né, gente? Acho que assim, Hum, não dá para construir uma régua que mede o tamanho da dor, né? E aí, então a minha dor é maior do que a sua dor, porque hum. quem a gente não sabe, né? É, Não existe uma regra para medir o sofrimento, né? Uma régua para medir, nem uma regra também. É, O sofrimento é singular mesmo, é cada um que está ali vivendo que vai conseguir dizer, né, expressar o tamanho daquele sofrimento. tem uma frase que falam que a pior dor é a sua dor. hum, Então, se for para a hum, gente botar uma régua, né, para estabelecer claro. qual é a pior dor, é a sua, porque é Hum, você que está sentindo. sim, é verdade.
Claro, e Nossa, não tentar se comparar, né, porque com os demais, porque eu sinto um pouco disso, assim, né, na minha vida normal. Ai, eu tô sofrendo e falo assim: "Ai, Bárbara, para de sofrer, porque tem gente que tá passando fome, tem gente que tá morrendo, tem gente que tá pior de voc que você", como se a gente não tivesse, né, a licença de sentir a dor, porque o mundo é muito pior. Você: "Ai, tem mãe que perdeu 50 bebês". Não, imagina, teve mãe que pariu e perdeu o neném 2 dias depois, isso é muito pior, né, de ficar pensando assim, validar, acho que você está tentando trazer para a gente essa coisa, né, de validar o próprio sentimento. exatamente. Tem outro mito muito comum, que é que os homens, né, os pais, eles sofrem menos Ah, na perda legal esse. gestacional ou neonatal, né? O neonatal é quando o bebê ele nasce vivo, Uhum. e ele falece até o Ah, mês de tá. vida, Uhum. que é o neonatal. E aí tem esse mito. O que é que vocês acham? Que o homem sofre menos? Botando novamente essa régua, né? É. não concordo Não também. concordo. Volta a mesma discussão, a gente volta às É, expectativas ali que esse pai está sim. E colocando. eu acho que tem mais uma coisa também, que é a construção da masculinidade, né? A Hum, ideia, então, essa construção social do masculino. Então, o homem não é, não tem autorização para sofrer, né? E às vezes hum, tem que ser forte, de que ele tem que sustentar, então, com força, né? Com virilidade, hum, aquele momento, né? Eu tenho que ser forte porque para que o outro possa ser frágil, né? Então, uhum, acho que tem um pouco essa pressão social que talvez mascare, né, o sofrimento que o homem tá vivendo ali nesse processo de luto. uhum, Então, eu acho que talvez seja muito mais uma pressão A sociedade, né? do que de fato ele não sofresse. Como, inclusive, é a pressão da sociedade, já puxando o gancho seguinte do próximo papo, da mulher que perde, enquanto gestante, o bebê de não sofrer. E também é uma uhum, pressão, né? Por que que a gente fala, por exemplo, por que que existem esses mitos para início de uhum, conversa, né? Esses mitos da gestação? Porque se trata de uma perda subestimada, se trata de uma perda ilegítima, digamos assim, que não é validada pela Não é sociedade, reconhecida, né? não é reconhecida. A gente chama de luto não reconhecido, na verdade, né, o uhum, termo, que são esses lutos nos quais a pessoa ela não tem o direito de expressar a sua dor. Ela não uhum, tem o direito de sentir raiva, de sentir a uhum, culpa, de expressar publicamente, na verdade, uhum, essa dor, né? Porque aí vem aquelas frases, mas pelo menos foi no comecinho, bola pra frente, mas você pode engravidar de novo, não é o fim do mundo. Então, e uhum, essas frases vão minando da mulher, não só da mulher, do pai também, como a gente falou, daquele, né, Do daquele, núcleo do familiar, núcleo, né? uhum, essa, esse direito a poder expressar o seu sofrimento, a poder uhum, reconhecer esse sofrimento, né? E aí ela acaba interiorizando essa dor. Quando a gente não uhum, expressa tudo, é como se a gente estivesse engolindo ela, e ela fica ali, em nós. uhum, Aí, às vezes, a gente até acha, eu superei, com muitas aspas, né? uhum, Mas aquilo volta, aquilo eventualmente vem, uhum, porque, porque a gente não deu vazão a esse sentimento, a essa dor, porque não foi possível. E o luto não reconhecido, vale dizer que ele é muito uma construção da sociedade. tá. Então, são vários tipos de luto que a sociedade, de uma forma geral, não permite a pessoa viver. Então, o luto por suicídio, Uhum, o luto, quer um luto problemático? O luto de uma mãe que chora o filho que assassinou alguém, outra pessoa. a pessoa. Nossa, isso eu nunca tinha pensado, hein? Que baita luto, né? Uma dor mesmo, né? Você não Querendo ou não, imagina. não tem mais a que matar mesmo. Ele entrou na escola, saiu atirando. Não entrando nessa discussão, mas aí o adolescente acaba sendo morto também, né? Aham, Essa mãe do filho. Mas é um hum, luto muito conhecido, ela não pode jamais demonstrar que ela está sofrendo essa dor. sofrendo. É verdade. E as mães gestantes que perdem na gestação, a mesma coisa. Uhum. É, Então, bora é, reconhecer esse luto aí, galera. É. e vai, tá, então como que eu vivo esse luto, né? Tanto o luto gestacional quanto o luto é,
Se a gente está grávida e a gente está vivendo um luto, porque perdeu um pai, perdeu um irmão, né? Uhum. Esse rompimento de vínculos de modo geral. Ok. Existem alguns passos, algumas tarefas, não são fases, vamos deixar isso bem claro, o luto não tem fase, ele não se Uhum. encaixa nessas regrinhas de, eu Uhum. vou viver a negação, depois vou viver a barganha, depois... Não. Justamente pelo que a gente conversou lá na frente, que Uhum. ele é individual, que ele é único. Então, se ele é individual, ele é único, a gente não pode generalizar em fases. Mas Entendi. existem alguns comportamentos, Ah, algumas fases uhum. ou Momentos. Uhum. algumas tarefas que a gente Uhum. pode, que vão ocorrendo, às vezes até naturalmente, ou às vezes quando a gente faz uma terapia, o próprio terapeuta vai ali de alguma forma sinalizando e tentando conduzir, né, para esse processo do luto ele ser minimamente saudável, minimamente Uhum. possível, Uhum. né? E aí o primeiro passo foi o que você já adiantou lá pra gente, né? Uhum. O luto não reconhecido, ele precisa ser reconhecido. Ok. Ponto. Então, principalmente para você mesma, mais do que para essa sociedade, mais do que Uhum. você virar no outro e falar, não, mas eu tiver outro filho, eu não vou estar substituindo, é Uhum. você falar para você mesma isso. Ei, eu Uhum. tive uma perda, foi importante, já estava nos meus planos, ele já tinha um nome, eu já tinha expectativa, e tudo Uhum. isso foi por água Por abaixo. água O abaixo. que isso significa para mim? Uhum. Entende? Então, nesse processo do reconhecimento, é muito importante a gente ter uma rede de apoio, a Tá. gente conseguir identificar as pessoas que podem nos ajudar sem falar essas frases. Então, Uhum. a gente vai querer repetir muito a mesma história. Então, a gente vai contar várias vezes como foi essa perda. A gente está contando para nós mesmos, não é nem mais para o outro. Uhum. A gente precisa assimilar. Aí aconteceu isso, aí fez aquilo, aí eu fui no médico, aí o médico falou, aí depois Uhum. eu chego de novo, porque aconteceu isso, aí eu fui no médico. É meio que para a gente assimilar, para a gente ir Uhum. reconhecendo aos Elaborar, poucos, né? elaborar, exatamente. Então a gente precisa achar pessoas que estejam dispostas também a ouvir, sem julgamento, Uhum. sem nos silenciar, sem falar essas frases padronizadas, né? Sem querer buscar uma solução para a sua dor. A dor não tem solução. Como que cura Uhum. a dor? Sentindo Uhum. dor. Como Ah. que para de chorar? Chorando. Eu Uhum. adoro falar isso na clínica com meus pacientes. Porque, eu sinto muita dor, doutor, o que que eu faço? Eu, sinta. Hum, Como que você não vai sentir? Você perdeu um filho. Uhum. entendi. Eu acho que E é uma como coisa que desculpa, Rainha, acho pode que falar. tem uma coisa muito importante aí, que nesses momentos a mulher, ela tá frágil, né? Hum, E às vezes o homem, o pai também, né? E aí quando a Manu fala sobre a rede de apoio, aí eu fico pensando, né? Amigos, amigas que talvez estejam nos ouvindo aí hum, também, né? Pessoas próximas, que vocês possam ser as pessoas que vão é, fazer esse acolhimento e que inclusive vão reconhecer esse luto e que também vão barrar essas falas, né? Então, às vezes a mulher, ela não tá com força para dizer assim, não, esse foi o filho que eu perdi. Às vezes a mulher tá muito frágil, uhum, ela não tem força. E aí vai ser um amigo que vai dizer, olha, não vamos conversar sobre isso não, né? é, É um filho, ela perdeu sim, né, essa uhum, criança. Então, às vezes é ter uma rede de apoio que além de evitar essas falas, né, pejorativas ou culpabilizantes, né, que possa também fazer o trabalho de impedir que essas falas venham de terceiros, assim, porque às vezes a mulher uhum, vai estar num momento muito frágil ali, né, que não vai conseguir ter força para dizer, vai uhum, precisar de alguém para poder afirmar isso ali com ela, né? uhum, Então, acho que quem está em volta das pessoas que estão gestando, das mulheres que estão gestando, né? Que essas pessoas também possam entender o papel que elas têm, assim, né? De serem uhum, amigas, de estarem junto, de fazerem essa rede de cuidado, assim, porque nem sempre a mulher tem força para Não. fazer E esse movimento, sabe o que eu né? lembrei agora? Quando a gente perde alguém, um rompimento, né? Uma gestante perde alguém próximo a ela. Aí uhum, tem medo não pode chorar porque o bebê vai isso, sentir. uhum, Não pode isso, não pode aquilo porque o bebê vai sentir. Mas mesmo que ela engula esse choro, o sentimento não tem controle. O sentimento sim, está ali e o bebê vai sentir. E quando a gente não se permite
liberar isso, externalizar isso, esse sentimento vira um elefante branco na sala. Hum, Só vai ali crescendo silenciosamente. Então, muito pelo contrário, ela precisa sentir, esse bebê pode sentir, só que uhum, é nisso que vai acalmando, que vai serenando, hum, que vai tudo depois voltando mais ou menos para o, não lugar de antes, né? Mas vai Um novo ajustando, lugar, um né? novo lugar. uhum, Obrigada. E isso também tem muito, então, de não chora não. é, Ele vai sentir. Como se compartilhar o sofrimento fosse uma coisa ruim, né? Quando, na é, verdade, compartilhar o sofrimento é, é ir fazendo ele, é elaborar ele, né? Quando você Isso. vai compartilhando o sofrimento, você transformando, se transformando. ressignifica, né? Você elabora esse sofrimento. Então, acho que quanto mais a gente consegue compartilhar, menos fica pesado, né? A carga fica menor, assim, fica menos Sobre peso. isso eu tenho até uma pergunta, então, assim, sobre compartilhar, porque eu já acompanhei alguns casais, por exemplo, que passaram por essa situação, e aí eles preferem não publicizar essa situação, né? Eles preferem guardar isso em segredo, ou talvez viver esse luto, né? Esse momento aí entre o casal. Como que vocês acham? eh, Como vocês veem, assim, né, um pouco essa escolha? Porque, por um lado, a gente está falando, é preciso vivenciar, externalizar, poder conversar para esse luto se assentar e transformar. Mas e aí, quando você decide, né, assim, não conversar sobre isso, não falar, porque, né, no universo da gravidez tem essa coisa também de, principalmente para as grávidas de primeira viagem, de não contar para ninguém que está grávida até essas 12 semanas, porque sempre tem aí essa porcentagem de perda, que é até alta, né? E eu acho que às vezes a comunidade médica até ajuda nessa questão de minimizar o luto, né, da perda do bebê, porque você vai numa consulta ginecológica, com o seu obstetra com o médico, ele sempre fala. Não vai contando para todo mundo que você está grávida, não, né? Até as 12 semanas tem um quarto de possibilidade desse neném não nascer, e um quarto é bastante, né, gente? A cada 4 mulheres, por exemplo, uma perde o bebê. Então, né, a comunidade médica já fala, não, isso é normal, não fica ansiosa aí com o seu bebê até as 12 semanas, você já vai guardando esse sentimento, que às vezes você quer falar, mas não pode estar nessa inseguridade. Aí você perde seu bebê durante esses 12 semanas aí. E aí o casal que decide, sei lá, não contar, não falar, ou para... Como que você acha que dentro desse núcleozinho aí fechado familiar, se isso é legal, se não é, o que que eles poderiam fazer? Ou então, de repente, você falou, aí o homem também está sofrendo, né? O homem também sofre. A gente costuma muito dizer, eu mesmo, né, já até disse, olha, aproveita você dá uma força aí para sua mulher, né? Tipo assim, sustenta ela, mas às vezes o cara tá em frangalhos igual que ela e eles não estão contando para ninguém. Como que a gente, não sei, o que que vocês opinam aí? Então, essa questão que você falou aí do médico, que tem esse costume de ir até a 12ª semana, é a sociedade apontando quais são os lutos que a gente pode externalizar e quais não são. Hum, E entra essa questão do luto gestacional ser um luto não reconhecido. Essa uhum, fala, isso que você disse, é justamente o motivo do gestacional ser um luto não reconhecido. ok. Tem todo esse tabu, né? E aí tá, aí o casal decide não falar. Eu perguntaria qual o motivo. O motivo Hum, é esse? Você acha que a sociedade não vai hum, reconhecer? Porque acha que as pessoas vão vir com essas falas limitizantes, sabe? Essas falas é, tirando o seu direito uhum, ao sofrimento? Ou é uhum, porque realmente você não quer compartilhar, você quer deixar ali entre vocês, entre os seus hum, familiares mais próximos, não tem necessidade de sair publicando em rede social, hum, porque é uma dor sua. Aí tudo bem. ah, Porque quando eu falo em sentir esse luto e reconhecer, também não é sair gritando e falando para todo mundo. entendi. É você com a sua rede de apoio, você identificar quem é a sua rede de apoio, e para essas Uhum, pessoas você virar e falar: Ei, eu estou sofrendo, hum, perdi meu bebê. Seja meu apoio nesse momento, seja meu suporte nesse momento, vamos uhum, conversar. E aí você vai ali com essas pessoas que vão te ajudando a seguir. Agora ok. também não precisa sair falando para todo mundo, mas ao mesmo tempo, se você também tiver essa vontade de É, postar e claro. falar, é seu, faça. Agora não se limite
preocupado com o julgamento do outro, Uhum. que essa é a questão. Uhum. E Manu, tem alguma outra, um parâmetro? Eu sei que você falou, né, que os lutos têm seus momentos, que para a gente reconhecer as fases que a gente está vivendo, mas que uma fase não tem um período de tempo, né? Por exemplo, talvez a negação, eu não sei se tem essa fase, mas talvez a negação pode durar um ano e não sei. Mas quando que você acha que a pessoa tem que começar a preocupar com ela? Existe um limite assim de que, ai, nossa, aí já passou da conta, aí a pessoa não está dando conta de processar esse luto sozinho, preciso de uma ajuda, não sei, profissional. Existe, assim, algum indício, alguma coisa assim de que a pessoa... A gente não olha o tempo, a gente olha a intensidade. Ah, legal. Entendi. Então, não é o tanto que, tem um ano que a pessoa tá lá. Eu ia até falar isso mais para Cheirando a roupinha do frente, bebê, né? mas já vou jogar, né? Agora, não existe o ainda e o já. Nossa, ela ainda está chorando, ela já está tentando para o filho. Não existe Hum, essas palavras né, que de alguma forma elas indicam tempo, porque não tem um tempo. Mas qual é a intensidade dessa dor? Essa intensidade está sendo muito limitante, a ponto que a gente fala que no luto inicialmente a gente sobrevive. E hum, depois a gente vai voltando a viver na medida que a gente vai seguir nesse percurso, nesse processo. uhum, Só que a gente está sobrevivendo ou nem isso? Aí a gente tem que olhar se a pessoa está conseguindo minimamente dormir, mesmo que uhum. inicialmente o sono pode não ser repousante, mas está dormindo, está comendo, está tomando banho. Mas são coisas assim, É o verdade. sobreviver, a gente olha para as necessidades básicas. Então, está trabalhando, passou um tempo, conseguiu voltar para o trabalho, não está produzindo como antes, mas está Hum, trabalhando, está tomando banho, está se alimentando, está dormindo. Ela pode não estar indo para uma festa e se divertindo, mas ela está minimamente ali socializando, vai domingo no almoço da família, fica até no cantinho, mas Vai no hum. supermercado. vai no supermercado, ou Ah, ela está ali só deitada. Então, a gente olha a intensidade dessa dor. E a uhum, paralisia também, né, mano? É, é. Quanto pode ser paralisante, né? Isso. uhum. Então, se a Legal, gente. então esse é um cuidado com as pessoas que estão, inclusive, até próximas, né? Porque, né, isso talvez se tiver um pai, um companheiro, uma esposa, né? No caso de, de casais, né, homossexuais e tudo mais, de estar essa observação, né? Muito legal esse ponto, gostei demais, pô, de estar atento ali ao meu companheiro, a pessoa ali do lado, para saber se ela está tendo essas, né, vivendo aí as necessidades básicas. Achei legal isso. É isso que vai indicar que esse luto está complicado. Que a Ok. gente tá com luto complicado. Como se ele tivesse saudável. Mas não é assim, faleceu hoje, perdi meu irmão, perdi meu pai hoje, amanhã já estou indo para o trabalho, já estou indo no supermercado. Não tem um já. Lembra que não tem nem Uhum. um já, nem um ainda. Tá. Mas ao longo aí dos primeiros meses, é, eu estou sobrevivendo, eu estou conseguindo sobreviver ou nem isso? Uhum. Entende? E aí, não, nem isso ela está fazendo, o mínimo, está escovando os dentes. Então, vamos procurar uma ajuda, Hum, que aí, às vezes, ela está precisando, é, ela precisa de uma ajuda para direcionar ela, para ela poder falar mais livremente. Porque, às vezes, a pessoa, lembra que eu falei da culpa, que é o sentimento que mais vem? aham, Ela tem vergonha dessa culpa. Né? hum, A mulher gestante, de alguma forma, ela acha que ela foi culpada pelo falecimento hum, do do bebê. E bebê. ela tem vergonha, ela vai ficar assumindo. Hum, Eu acho que eu comi um sushi, um sashimi, e isso que fez eu hum, perder o peso no dia seguinte. uhum, Então, às vezes, na terapia, ali, num ambiente mais, talvez, imparcial, não sei se a gente pode falar assim, ela se sinta mais à vontade para falar algumas coisas. uhum, E aí é nessa intensidade que a gente consegue analisar se o paciente, né? O paciente não, se a pessoa enlutada, é interessante ela procurar uma ajuda, tanto uhum, psicológica quanto médica, porque a gente também não pode negar que às vezes faz necessário sim entrar com a medicação. Às vezes a pessoa não está conseguindo dormir e ok. tem que entrar com a medicação, mas tudo isso é muito bem avaliado, não pode. Porque senão a gente também corre o risco de silenciar a dor por meio do remédio. Eu perdi alguém, toma aqui um Hum. Rivotrilzinho. Ah, é. Não, toma aqui porque, né,
Você vai ter dificuldade para dormir, porque foi uma perda muito forte, muito Hum, significativa. Não, mas não tem que chorar, ela não tem que sentir. O uhum, Rivotril vai anestesiar. é Minimizar, né? verdade. É Então, legal esse ponto também. é tudo muito melindroso, essa questão. A gente tem que ir com calma, tem que ir analisando devagar. Então, nos primeiros momentos, assim, ela não está fazendo o mínimo, não é Uhum, já dar remédio, já levar calma. entendi. Vamos ver como que ela vai estar seguindo esse processo e vai acompanhando essa intensidade. E eu acho que tem uma coisa também que a gente poder perguntar para a pessoa do que ela precisa, né? Hum, Sim, Acho que a gente está sempre querendo vir com uma resposta, uma hum, resolutividade, né? Então eu tenho que resolver, eu tenho que dar conta, eu tenho que saber a resposta, eu tenho que saber. Mas hum. às vezes precisa perguntar para a pessoa, fulano, o que que você está precisando? É. Como que eu posso te ajudar? vocês estão adiantando minha. Ah, coitadinha da Manu. Ó, a Manu é toda CDF, gente. Ela fez um ponto por ponto, com a Eu tô sequência no lógica, e a gente processo. aqui adiantando os temas da Manu, o Por isso dó. que E eu eu tenho a lembro, parte lá, como a gente ajuda alguém que está passando pelo luto, aí, ó. não, e eu lembro muito, trabalhei um tempão no hospital, né? E Hum, aí eles chamavam a psicologia para fazer esse trabalho junto com a equipe médica, de dar a notícia, né, da hum, morte, do hum, falecimento, né? E aí eu me lembro que tinha uma expectativa muito grande de que nós, psicólogos, disséssemos alguma coisa que fosse sanar ou apaziguar, né, ou hum, resolver aquele sofrimento. E as pessoas ficavam muito chocadas, né? Eu achava interessante, assim, quando a gente só ficava do lado, ou perguntava, tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa, ou só tocava na pessoa, pedir autorização, hum, posso encostar em você, você precisa de um abraço, né? Eu hum, me lembro de uma situação que eu precisei ficar agachada, assim, perto da hum, pessoa, nos corredores, né? E a pessoa ali externalizando com muita força aquilo que ela estava sentindo, né? E é isso, é permitir que a pessoa hum, coloque para fora, né, aquilo e de gritar e de perguntar por quê e de chorar muito, né? E as pessoas olhando esperando que a gente fosse, você não vai hum, se lembrar, você Você não está no vai dizer, hospital, você hum, não no dizer alguma coisa barulho. que vá fazer essa pessoa parar. Não, eu tô aqui, hum, na verdade, oferecendo um espaço seguro e protegido para que ela possa expressar aquilo que ela está hum. sentindo, né? Legal. Então, eu acho que é dar vazão mesmo, né, Uhum. a essa expressão, né, desse sentimento que é a medicação, porque aí vinha essa ideia, né, vamos dar um remédio, né, porque aí a Tá pessoa muito fica mais agitada. tranquila, menos agitada. Não, Hum, deixa ela viver, né, deixa ela expressar, deixa ela sentir, como a Manu falou, né, isso que tá vindo para que isso possa encontrar uma saída, né. hum, Então, enfim, acho que às vezes o nosso papel é de estar junto, né, ali, oferecendo um espaço seguro, sem julgamentos, protegido, para que aquela pessoa simplesmente manifeste aquilo que vem, né, de sentimentos. Sim, isso uhum. mesmo. Exatamente. Aí tem um segundo passo, depois do reconhecimento. Ok, bora para o segundo passo. Bora para o segundo passo, que são. Agora eu esqueci, são 4 ou 5, não fugiu. O segundo passo é você entender essa perda. Então, primeiro você Hum, reconhece, depois você entende. Esse espaço que eu estou falando, os nomes não são propriamente esses, eu só estou falando de uma forma ok, mais clássica, mais didática, para Acessível. ok. exatamente todo mundo entender, mas não são esses os termos que a gente, quando vai pegar lá os livros de luto, a gente encontra, não. Tá bom. Só para deixar claro. Mas é você entender essa perda, o que que ela significou. Como eu disse anteriormente, a gente perde muito com uma perda, né? Os sonhos, Hum, as expectativas. Tá, e aí? O que que eu posso fazer a partir de agora? Quais são as minhas possibilidades? O que que é possível com a força que eu tenho, com a energia que eu tenho? Para onde eu vou? Que caminho eu vou seguir a partir de agora? Então, é hum, você tentar analisar as mudanças que aconteceram e o que que dá para uhum, ser feito a partir de agora com essas mudanças, né? Então, é como se fosse um convite para você olhar para si e olhar ao seu redor, para essa nova hum, realidade que surge na sua frente, né? E aí tem o terceiro passo, que é admitir algumas reações que elas são comuns, elas são naturais, elas são esperadas em nós. Então, é admitir, por exemplo, as reações emocionais de culpa, de raiva,
Inveja, tenha inveja, porque Hum. é muito injusto. Eu e É, a minhas coleguinha tá lá grávida e eu não, enxergadas. né? E aí você vai, às vezes, você tem que ir no hospital para tirar a criança que Ah, faleceu, e você fica no mesmo quarto de uma mãe que ela teve o bebê. hum, E você olha e você fica com inveja. claro, Só que é errado claro. sentir inveja, né, pela sociedade. E aí você Uhum, engole isso, né? Então, a gente, uhum. é, a gente tem que reconhecer esses sentimentos, essas reações como naturais. Então, a inveja, a tristeza, o alívio. Olha, Existe é o alívio. interessante essa, hein? Por exemplo, uma criança que já foi diagnosticada com Questão ali, né? alguma questão e Uhum, eventualmente a mãe acaba sofrendo um aborto, uhum. ela se culpa porque ela sente alívio. Não é todas, a gente Olha, não pode generalizar, mas há essa é. sensação de alívio e há uma culpa por sentir isso. Hum. Olha que Interessante isso, né? Nunca não tinha parado para pensar nessa situação, realmente, né? Às vezes você descobre que seu filho está com uma condição adversa, né? Que seria um ser nascido muito problemático, difícil de cuidar, né? Que foge do padrão da normalidade. E uma mulher, por exemplo, que por estar ali internamente desejando ter essa perda do bebê, ai, tomara que meu bebê não nasça, né? Nessas condições, mas também não tem a coragem de interromper aquela gravidez por conta própria. Aí o bebê falece. Ela sente, né? Isso que você está falando, um alívio, mas ela também pode sentir luto, você acha? Pode sentir essa perda mesmo querendo que o bebê com tenha certeza, falecido. com certeza, porque querendo ou não, quando ela vai perder esse bebê, lembra quando a gente perde uma coisa, a gente perde muito? Uhum, Inicialmente, quando ela engravidou, antes de ter até o diagnóstico de alguma questão, ela tinha já desejos para essa criança, ela uhum, tinha planos, né, expectativas. Aí teve esse diagnóstico. Aí o diagnóstico já, por si só, já foi um luto. Lembra uhum. que o luto é um rompimento? Ah, é mesmo. De expectativas, de grandes expectativas, é um luto também. E aí Uhum, esse rompimento, ele é concretizado com o falecimento da criança. Então é como se o luto de fato se realizasse ali. uhum, Então ela vive um luto. E por ah, isso vem a culpa, gente, mas por que que eu tô sofrendo? Mas no fundo eu queria, uhum, é ambíguo, sabe? É confuso para ela. uhum, E ela é bom ela olhar para isso, ela achar um ambiente seguro para ela poder admitir para ela mesma, nossa, ó, no fundo, eu queria, uhum, mas isso me deixa mal, me deixa a consciência pesada, eu me sinto culpada, mas eu queria, uhum. sem julgamento. Muito interessante reconhecer esse lugar, né? Porque a gente não fala sobre isso, né? E com certeza deve ser muito frequente, né? Deve ser assim, muito interessante essa questão do quando a pessoa tá essa expectativa. Legal, gostei da gente ter conversado um pouquinho sobre isso, porque alguém pode se identificar, né? E nunca falamos sobre isso realmente, né? Inclusive em caso de gravidez indesejadas, pode ser até estar vivendo uma gravidez em luto, né? Porque a pessoa estava ali numa expectativa eu não quero ter filho agora, estou em outro momento da minha vida, pum, fica grávida. Mesmo sem perder o bebê, ela já está sofrendo o luto daquela mulher, né? Que ela já não vai ser mais, né? Interessante. Aí tem também as reações sociais, que a gente chama que Hum, o isolamento, né, a dificuldade de interagir, a perda do interesse, né, de fazer as coisas que antes ela costumava fazer. Então, eu adorava ir para um barzinho, ir numa festa e perdi a vontade. hum, São reações comuns, a gente não tem que ver isso como um problema, como uma questão, como uma depressão. São comuns. Reações físicas também, como alteração do sono, perda do apetite, dores pelo corpo, um cansaço, né, uma falta de ar também, são reações esperadas. Reações hum. espirituais também, que a gente fala, que é a busca pela fé, ou o questionamento da fé. Ai, por que comigo? Por que tá me castigando? Eu sou tão bonzinho. Hum.
E o contrário também, essa busca, né? Você vai lá, se apega a isso. Tem muitas pessoas que eu estava lendo um artigo para aula, eles vão muito em centros espíritas, procurando cartas, procurando Ah, conversar respostas, com o bebê. para entender o que está acontecendo. Não só com Uhum. o bebê, assim, quando tem uma perda, a gestante está grávida e perde um pai, Ah, né? já. Ah, ok, ok. E fica ali, né, essas reações, elas são, o que eu estou falando, elas são esperadas e comuns no luto de forma geral. Esses Hum, passos, na verdade, que eu estou falando, é para o luto de forma geral, não só para o luto gestacional. Então, ok. o ser a perda, o... Qual foi o segundo que eu falei? Já estou O perdidinha. segundo foi entender a perda. Entender essa perda. Esse terceiro que é aceitar essas Admitir. situações Uhum. e... Vamos pro quarto. Calma aí que minha colinha bugou. Ah, o quarto é... o quarto é o ritual, que eu falei que vocês tinham Legal. adiantado. O Uhum. que que é o ritual? O ritual é a gente concretizar essa perda, é botar, é olhar para ela. Uhum. Então, se fizer sentido para as pessoas ali enlutadas, a gente também não pode obrigar. Mas, Uhum. por exemplo, tem um projeto no hospital, se não me engano, em Vitória, não, na Serra. É, na É na série. Serra. Da roupinha de bebê que bota Aham. no ursinho? Isso. Ah, que Que legal. a Ah, não, não psicóloga... sei. Não. Mas Tem um é porque hospital aqui no tem Espírito eu ia Santo. falar o nome, eu não acho que não pode, né? Mas é porque tem um hospital mesmo que tem uma psi lá que tem Isso. vários projetos que vão pensar essa questão do luto. Desses rituais. Aí o que que ela faz quando o bebê já está naquele, o óbito fetal, que é aquele que o bebê já está mais desenvolvido? Uhum. Ela pega aquela roupinha e bota em um ursinho e Uhum. entrega pra mãe. Então, aquela primeira roupinha. Uhum. E aí a mãe guarda, os pais, né, na verdade, eles guardam aquela roupinha que foi selecionada, sair da maternidade, que eles chamam, né? Uhum. Aí tem gente que grava o pezinho, aí bota num Uhum. quadrinho o pezinho, e são rituais, tem gente que faz todo ano, quando foi o dia da perda, né? Acende uma vela, e faz uma oração. Uhum. Os rituais, eles são muito singulares também, porque é o que faz sentido para você. Uhum. Então, não adianta a gente também falar, olha, então, ó, você tem que fazer, colar o pezinho num quadro, você tem que ter uma roupinha ali, guardar a roupinha do bebê. Não. O que que faz sentido para essa pessoa que está sofrendo? O que que Faz você gostaria de fazer, né? Uhum. exatamente. Faz uma caixinha de memórias, porque querendo ou não, a gestação, não é só no momento que a gente pega o bebê no colo, né? Desde o momento que a Uhum. gente descobre, a gente já vai ali se preparando, né? Uhum. Eu lembro, por exemplo, a primeira roupinha que eu comprei pro meu filho. Eu fui numa loja para comprar um presente para uma criança, aí eu vi, ai, Eu vou então para mim tem um significado, a primeira roupinha. claro. Então, faz sentido para mim essa roupinha. Às vezes guardar em uma caixa, caixa de memórias, guarda essa roupa, o Uhum. exame, Cheirinho, o pra ver se deu cheirinho, o positivo. teste de gravidez deu positivo, desde que para mim seja algo que de alguma forma vai me fazer bem, que de alguma forma quando eu entrar em contato com essa caixa de recordações, vai vir um sentimento bom. Ele existe, ó, meu filho Uhum. existiu, sabe? Uhum. O ritual é para isso, é para concretizar. Para tornar material essa P, digamos, né? Essa memória. Isso, exatamente. E vocês Exatamente. sabem se no caso de quando o bebê falece, né? Quando, nessa situação que você falou, depois dos 500 gramas ou depois da gravidez tardia e tudo mais, uma perda mais tardia, fazem esse processo de velório com os bebês? O que que vocês sabem o que eles fazem com os corpinhos dos nenéns? Eles, se eu não me engano, quando nasce vivo e morre até um mês, que é o neonatal, Uhum, eu sei que a criança ela tem que ser, ele tem o registro de vida, né, e o de óbito, os dois. uhum, Então, nesse caso, como tem o registro que a criança nasceu, respirou, enterra. Eles entregam o corpo uhum, e enterram, porque tem que ter toda essa burocracia, uhum, digamos. Agora, eu vou ser sincera, eu não Também não sei. sei uhum, quando é o bebê já bem desenvolvido uhum, e Eu não sei se tem um protocolo para isso também. o que eu sei, por exemplo,
eu tenho uma paciente que ela teve um aborto, acho que ela estava com 4 meses, assim, mas saiu, o médico informou que Expectante. ele Uhum, faleceu, assim, parou de bater o coraçãozinho, né? E o médico uhum, falou que ela ia expelir naturalmente. uhum, Quando expelisse, que era para ela pegar, para levar a biópsia, para entender por que ele faleceu, se ele estava ali tão uhum, caminhando certinho na gestação. E aí ela expeliu naturalmente em casa, levou para biópsia, e depois da uhum. biópsia eles devolveram para ela. Ah, tá. Certinho. Uhum, E aí ela plantou num jarro, ali tem uma flor, e essa flor já está grande, aí ela fala que uhum, eventualmente ela vai lá, rega, ela fez esse legal. ritual. Mas Uhum. não teve nenhuma burocracia documental, Hum. nada. É, deve ser diferente quando faz o processo hospitalar, né, que faz a curetagem do útero e tal, e quando faz o expectante. Então, para você que está assistindo essa aula, gente, seja dentro da plataforma do nosso curso ou no nosso canal do YouTube, do Conexão Umbilical, tem uma outra aula que já está gravada, inclusive, com uma outra querida, uma outra amiga, que vivenciou uma perda espontânea gestacional do filhinho dela, e a gente conversou um pouco justamente sobre esses rituais, como foi para ela, o que ela fez, né? O que ela fez com o marido dela. A gente conversou que às vezes, né, os hospitais, infelizmente, esses grandes centros de saúde eles são muito medicalizados, né? Eles querem que a mulher fique lá, espelha no hospital, fazer a curetagem, mas ela preferiu fazer o tratamento expectante do bebê e aí ela fez todo esse processo em casa. Então ela teve também mais ferramentas, né, para fazer esse ritual dela aí de despedida, né? Porque quando você está em casa, você tem menos barreiras, né, de vivenciar essa parte aí do ritual de uma maneira como que você gostaria. Então, eu deixo aqui também a sugestão, se você está passando por essa dificuldade, né, com essa situação e está a fim de fazer seu ritualzinho, você possa assistir essa aula também para você também ter ideias, né, de repente do que você pode fazer, como você também pode materializar, externalizar seu luto, né, com a perda do seu bebê. Isso aí. Próximo Último, passo, ou você quer falar mais alguma coisa do ritual? Mais alguma ideia? carta, Carta, é legal. válido também, escrever uma cartinha para esse bebê falando dos planos que vocês tinham juntos Como e você está se como você está se sentindo? sentindo, como você espera que ele esteja. Não, é, Caixinha de caixinha de lembranças. recordações, Por Joia. exemplo, ritual, aí já não é para o bebê, né? O ritual quando a gente perde alguém, que eu indico muito. Ah, você perdeu uma mãe, você perdeu um pai, aí os dias dos pais, o dia da mãe, dia do pai, são sempre Hum, dias sofridos para essas pessoas, né? Aí eu pergunto, o que você fazia com sua mãe? Ah, todo dia das mães a gente ia pro restaurante ou a gente ia para casa dela, ela fazia um salpicão. Faz esse salpicão, tenta fazer você essa receita. hum, E como esse salpicão em homenagem a ela. legal. Se fizer, volto a dizer, sempre se fizer sentido para você. Uhum, Mas, eu costumava sair com meu pai para pescar. Ah, então vai lá, pesca um peixe. Ó, pai, esse peixe uhum. aqui é para Para você. senhor. Legal. Massa. Entendeu? Uhum. Boa essa ideia também, né? Que aí você vai trazendo a memória de uma forma positiva, né? Você não fica ali só naquele sofrimento, né? Na falta, na perda. Você começa a introduzir na sua vida aquilo que você tinha, né? Isso Legal. mesmo. Tem alguma outra fase depois do ritual? Não é fácil, lembra? Ai, meu Deus, desculpa Todo mundo aqui no ato fácil, não é fácil. esse É, momento. Porque fase dá a entender que você vai passando de uma para outra. Hum. E, e aí é muito comum, eu me lembro também no hospital, que era muito comum assim, olha, vai lá atender fulano, que fulano tá na fase da negação. Ó, Ah, vai lá atender tá. fulano, que fulano tá na fase, e aí parece que é linear, né? Que você vai passando. Bom, então agora eu já passei dessa fase, agora eu vou para a próxima. Então eu já passei Hum, da próxima, eu vou para a próxima. E aí hum, traz essa ideia de superar. Então, se eu passei todas as fases, uhul, venci, superei, né? E aí eu acho que por isso a fase é uma é, ideia ruim, né? Porque se popularizou, né, essa ideia da fase. Eu acho que ela fica uhum. ruim por isso, por a gente entender, então, que o luto é linear e que a gente vai superar quando a gente passar
pelas fases. Que, na Uhum. verdade, não tem nada a ver com isso, né? Como a Manu tá falando, assim, Não existe superação. não existe superação, não é linear. Às Uhum. vezes você vai sentir tudo junto e misturado, né? Então, às vezes você vai estar ali sentindo culpa, arrependimento, alívio, e aí você já reconheceu, mas ao mesmo tempo você não Gosta reconheceu e no outro dia. nega. Então Exato. tem essa Uhum. oscilação, assim, hoje eu consegui reconhecer, mas amanhã, hoje já tá difícil para mim. Então, Uhum. oscila, né? E aí tem essa impressão de que, meu Deus, estou regredi, né? Mas você não regrediu, Uhum. porque não é linear, né? É uma coisa que você vai sentir mesmo muito misturado, que vão ter dias que vai estar tudo bem, que você vai se sentir tranquilo e que, ufa, agora. E vai ter um outro dia que você vai estar se sentindo, caramba, né? Hoje eu já não tô muito legal, né? Hoje já não tá tão Uhum. fácil. E tá tudo bem, né? Porque isso faz parte desse processo, essa Exato. oscilação, assim, né? Então, A gente chama de processo dual do luto, que na verdade a gente pode até olhar junto com a questão lá da intensidade. O que é o processo dual do luto, né? Pensa num pêndulo, assim. Ok. Ora a gente está voltado para o futuro, para a vida, para o mundo externo, para as novas, os novos desejos, as novas expectativas, o que eu vou fazer a partir de agora. Ora eu estou voltado para essa perda. O que eu Uhum. perdi, o que eu estou sentindo, a vida não tem sentido mais, é, Uhum. não quero seguir adiante, porque eu seguir adiante significa deixá-lo para trás. Só que você fica no pêndulo, você vai e volta Uhum. constantemente. Se você fica muito olhando para frente, corre o risco de você não estar vivenciando o seu luto. Ah, ok. Podemos falar que, né, dessas palavras-chave. Ah, eu estou botando meu mão assim. Está tendo, às vezes, uma negação, está Uhum. tendo uma rejeição a essa perda, então corre esse risco. Então não é interessante a gente ficar só desse lado, mas também não é Uhum. só interessante ficar desse lado, porque corre o risco de a gente caminhar para um luto complicado, que é para esse luto que a pessoa não consegue se movimentar, ela não consegue sair do sobreviver. Tá. Então, o natural é ela ficar assim. Esse é o equilíbrio. Ah, Hora ok. voltado, né, para a vida externa, hora voltado para essa perda. E isso a E o que vida toda, Manu? Porque você isso no começo falou que o luto não tem cura, né? Então ele fica nesse movimento aí eterno. toda, só que o que que acontece? Que é esse que é o quinto passo, né? Depois que a gente passa por esse reconhecimento da perda, por essa compreensão da perda, por essa aceitação dela e por essa ritualização, que é essa concretização, a gente começa a se ajustar à perda Hum. e a se adaptar a ela. Hum. Essa nova realidade, esse novo modo de viver, né? O que acontece? O mundo como ele existia antes, o mundo presumido que a gente chama como ele existia antes, ele não existe mais. E você também não existe mais como você era antes dessa perda. Então, esse processo, esse pêndulo, na verdade, é o processo de você se ajustando e se readaptando a Hum. esse novo mundo a partir de agora. Uhum. E quem é você a partir de agora? E vai chegar um momento que você vai lembrar, mas você não vai sentir aquela dor intensa. Vai chegar um momento que você vai se recordar, que você vai entrar em contato com esses rituais, né? E não vai vir um desconforto, não vai vir a culpa, não vai vir a inveja. Hum. Poxa, Hum. poderia ser diferente, Entendi. mas que bom que eu tive aquele momento com meu pai, que bom que eu tive, que bom que eu senti a gestação, que bom que por um momento, quando eu falei para meu esposo que eu estava grávida, eu vi aquele sorriso, entende? Uhum. Sim, Vai ter, você vai estar assim. entendi. Tá, E legal. esse é o natural, o saudável. Tá. Volto a dizer, a gente não esquece. Uhum. A gente aprende a viver com essa ausência. E Ok. no aprender a viver com essa ausência, a dor diminui muito. Hum. É é isso. intensidade de novo, né? É a intensidade de novo, tá? É tudo conectado. Por isso não tem. Uhum. Esses passos que eu estou falando, eu separei aqui mais como forma didática, mas não Sim. tem, porque é tudo interligado. Uhum. Volta para a intensidade. Uhum. É você, então, esse pêndulo é você se redescobrir quem eu sou agora a Hum. partir dessa perda.
quem eu me transformei. Sabe, você ir se reconhecendo, o Uhum. processo do luto, toda essa caminhada, o intuito no final é esse. Né, no final, não nas minhas próprias palavras. Mas o intuito é esse, você se reconhecer a partir de agora. Uhum. O que é possível a partir de agora? E isso leva tempo, por isso que a gente não Uhum. pode falar tempo. O que mudou em mim, né? Quem eu sou, como eu me vejo, que mãe eu sou agora, né? Que pessoa eu Uhum. sou agora, né? Exatamente. Tá joia. Exatamente. Anotado? Tô aqui olhando a sua colinha também aqui, né? Sua colinha para Eu ver o já que que a mudei gente aquela ainda não colinha abordou. toda, Ah! porque teve coisas depois que eu estava olhando ali que eu vi que não cabia, Tá. enfim. Eu tentei fazer de uma forma bem clara, trazer de uma forma mais clara para todas as pessoas, com todos os tipos de conhecimento, pudessem E eu acho que assistir. você super conseguiu o seu objetivo aqui, porque tá super claro, mano. Eu tentei tirar conceito, Uhum. tirar. Mas, enfim. E aí vamos para o último tópico, né? Que Ah, é como a gente ajuda essa pessoa enlutada, né? legal. Porque a gente já sabe, a pessoa que está vivendo o luto, ela vai iniciar um caminho, né? Vai percorrer esse caminho de reconhecimento, enfim, tudo mais que até chegar a esse ajustamento, essa adaptação. Uhum. E você que está aí do lado dela, né? Como Uhum. que você pode ajudar essa pessoa? Como a gente pode ajudar essa mãe que perdeu um bebê, né? Essa gestante? Eu acho que o principal é o que a Rai falou. Do que você precisa? Os pequenos gestos. Eu falo que os Uhum. pequenos gestos são grandes ajudas, porque às vezes a mãe está ali e ela precisa de alguém para pegar e fazer o lanche da escola para o filho dela, porque ela não tem força para levantar, para Uhum. buscar o filho na escola. Aham. Então, às vezes, é ir na casa dela fazer e lavar a louça. Uhum. Aí você, nossa, mas é assim que eu vou ajudar em lavar a louça? É. É, porque essa mãe, ela tá destruída. Ela acabou de perder um bebê. Aí pensa assim, uma mãe que perdeu um bebê, ainda tem uma criança em casa, para explicar para Uhum. essa criança, Sim. em toda essa questão. Poxa, deixa eu pegar aqui sua filha passar uma tarde comigo, com meu filho, para eles brincarem um pouco. Aham. Pode deixar que eu leve e busque na escola, porque para você ter o seu tempinho aí para, Aham. né, sentir sua dor. Eu tô vendo que a casa está um pouco bagunçada, vou aí te ajudar. Teve uma paciente não, a filha de uma paciente perguntou para mim o que que ela podia fazer pela mãe. Uhum. Eu para ela e falei bem assim, e ela não podia ir até a mãe, porque é cidades diferentes e tal. Entre em contato com uma padaria e manda levar um café da tarde. Aí ela, Uhum. na hora ela se assustou, assim, não, é porque às vezes a pessoa não está comendo. É. Não tá. Vai lá, manda levar um café, um pão, um. Hum. É assim que você vai se fazer presente, muito Sim, mais do que, ai, não fica assim, não. Ai, claro. daqui a pouco passa. Ai, eu sinto. Eu sei o que você está Eu sei que passando. você está passando. Não, você não sabe o que eu estou passando. É. É muito comum também, né? As pessoas Verdade. virem com esse discurso, assim, a gente, né, vir com esse discurso de, sei como é, a gente acha que a gente está ajudando, né? Eu Uhum. já passei por isso, eu já passei Claro. por uma situação parecida, e aí às vezes a pessoa acha que por ter passado por alguma situação, ou isso vai ajudar lá a dar Sim. conselhos, né, ou a dizer coisas, enfim. E aí no Ah, final você acaba anulando o que aquela pessoa tá vivendo, né? Por Sim. isso que eu acho que perguntar o que você precisa é É, um convite para o outro dizer aquilo que ele é. precisa do que você acha que ele precisa. Porque E às é vezes muito. você, É. porque às vezes você enquanto pessoa que está ali junto, um irmão, um parente, um amigo muito próximo, você fala assim, não, eu conheço essa pessoa, eu sei o Uhum. que ela precisa de... tararararara. Hum. E aí, na verdade, naquele momento, ela está precisando de uma outra coisa, né? Eu acho que perguntar o que você está precisando, Uhum. o que eu posso te ajudar agora, assim, sabe? uhum, Acho que são perguntas chaves para fazer esse acolhimento a partir do desejo daquela outra pessoa que está sofrendo
o luto, né? E é muito Exatamente. legal porque, legal assim, eu falo no sentido de que às vezes a gente fica querendo fórmulas mágicas, inventar rodas, super conselhos, mas são coisas tão simples, né? Banais esse conselho aí, o que você está precisando serve para tudo na vida de uma pessoa, né? Serve para um relacionamento amoroso, serve para o luto, serve para quando a mulher está de puerpério, porque é a mesma coisa que a gente fala aqui, né? Nasceu o neném e agora, né? Então, e essa mesma coisa, a gente tem tanta essa necessidade, às vezes, de falar e ser útil, né, nas palavras, e às vezes o que a gente precisa são de gestos mesmo, né? Igual uma mulher que está no puerpério, você falou, ai, lava a louça, pega o bebê dela para ela poder tomar um banho demorado, né? A mesma coisa em relação ao luto, então, né? Pelo que eu estou vendo aqui, é mais você ser mais proativo, ajudar no cotidiano e tal, do que você entender ou tentar fazer um papel de psicólogo da pessoa, às vezes você pode até piorar a situação, né? Às vezes você vai falar uma coisa na maior da inocência, mas aí você desencadeia outra coisa que você nem sabe. Então, gente, é melhor mesmo lavar uma loucinha, levar um café da manhã, né? Chamar para às vezes dar uma volta, ficar ali só na pracinha, num lugar, olhando, né? Que às vezes é Exato. muito mais efetivo e às vezes a gente não precisa buscar as soluções milagrosas, né? São coisas simples. Tudo que você falou aqui, né? É muito simples de se fazer, de trazer, adaptar, não tem nenhum bicho de sete cabeças, né? Eu acho que a gente precisa realmente conversar, e só para fechar a minha fala aqui, inclusive com as crianças, que foi um tema que você tocou que eu acho muito importante, né? Porque a gente está aqui às vezes pensando numa constituição que às vezes é o primeiro bebê, mas também é comum, né, uma família ter essa perda gestacional na segunda, terceira gestação, e aí não é só mais o marido, a esposa que está ali sofrendo esse luto, mas tem uma criança também ali, né, que também estava esperando por esse irmão, que viu uma barriga crescer, viu um movimento, e às vezes a gente tem muita dificuldade, né, de conversar com as crianças porque acha que é assunto de gente grande, mas assim, as crianças elas são muito sensíveis, né? E delicadas, e às vezes são as melhores pessoas com quem você pode conversar, porque aí você conversa francamente, né? Você se abre. Eu acompanho uma outra doula na internet que faz um trabalho muito bonito também, e ela teve duas perdas gestacionais, ela está grávida agora, mas teve duas perdas gestacionais seguidas, né? E aí ela estava conversando com a gente sobre isso, né? E ela tem quatro filhos anteriores, então era uma expectativa tremenda. E como ela fazia para se relacionar com aqueles filhos? E ela conta que uma das filhas já falava para ela: Mamãe, nós não vamos ter esse neném. E ela ficava achando assim, falava, não, mas será que ela está entendendo mesmo? Será que ela está com ciúmes? Porque, na verdade, era a filha mais velha, já tinha três irmãos, e às vezes ela não queria um outro irmão. E ela, aí essa doula, essa grávida, falou assim: ah, minha filha está passando por um processo de negação, assim, né, do bebê, ela não quer mais outro irmão, não sei. E aí, quando ela tem essa perda, aí ela vai conversar com a filha, né? E ela acabou entendendo que a filha foi o maior suporte dela, porque a filha dela estava ali, não, ela já sabia, já tinha essa convicção interna, e que a filha dela ajudou de 9 anos, né? A filha de 9 anos ajudou ela a passar aí por esse período de luto. Então, às vezes, a gente não tem que ter medo, né, assim, né, das crianças, de ter essa conversa com elas, né? Eu acho que foi muito legal você ter trago essa questão que eu tinha esquecido assim também de abordar essa questão dos outros filhos, né? Sim. E é muito importante entender as crianças como sujeitos, né, dessa Hum, relação, processo, assim, que elas sofrem, que elas sentem, que elas também vivem, que não é coisa de adulto, né, hum, que é uma coisa ali da criança também, poder incluir ela, acho que nesses rituais, poder incluir uhum, Sim. essa criança, né, você vai escrever uma cartinha, chama a criança para escrever a cartinha junto, né, se vai legal. fazer uma celebração, chama a criança para celebrar junto. Eu acho que poder entender que as crianças, que a gente tem medo, né, de achar que vai traumatizar a É, criança, né, de que a criança não tem idade ou maturidade suficiente para viver esse processo do luto. E não, muito pelo contrário. É claro que a gente adequa a linguagem, né? É claro que a gente vai adequar ali de acordo com a uhum, faixa etária, né, aquilo que a gente vai dizer,
Mas, por exemplo, evitar metáfora é uma coisa importante. Então, às vezes a gente fala assim, ah, é porque virou estrelinha no céu. E Hum, isso nem sempre é legal, assim, né? A ideia é evitar um pouco essa metáfora, porque a criança ela é muito concreta, né? Dependendo da faixa etária. Então, ela vai achar hum, que realmente o bebê é uma estrela lá no céu. Qual das Então, estrelas? assim, então poder. E aí eu acho que a religião costuma ajudar muito, né? Assim, é você, talvez, né? Ou, enfim, dentro da sua crença, seja qual for a sua crença, se religiosa ou não, poder dizer para a criança aquilo que você acredita, né? Do que se uhum, passou, do que aconteceu, com clareza, né? Dizer a verdade, assim, para a criança. uhum, E aí incluir essa criança nesses processos, né? Sim. É sempre bom explicar. Então, por exemplo, se tiver um enterro, né? Alguma coisa, um funeral. Ah, levar ou não a criança? Não sei também, depende, né, de cada família. Eu acho que não existe regra. Não. uhum, Mas eu particularmente acho importante, desde que você pergunte à criança se ela quer participar. E explicar o que ela vai Exatamente. encontrar E aí você lá. vai dizer, ah, olha, você tá, vai encontrar uma caixa Isso. marrom ou branca, sei lá, e a pessoa vai estar lá dentro, e vão ter flores em volta, e vai ser um momento que você vai hum, poder se despedir, você vai perceber que ela não está respirando, né? Porque quando a gente morre, a gente não respira mais. Eu sei que é uma conversa hum, difícil, né? E sim, às vezes você achar que está muito difícil para você fazer esse diálogo, aí eu acho que entra a ajuda profissional, né? De poder uhum, talvez ter um profissional ali junto, né? Um psicólogo para te acompanhar ali nesse processo. Mas é importante, né? Perguntar à criança. Às vezes a criança vai dizer, olha, eu não quero participar. Eu acho que vale respeitar uhum, também o desejo daquela criança, né? Mas por mais que é importante, às vezes, ter um profissional por perto, é importante para a criança ela receber essas informações de alguém que ela se sinta Sim, segura. ah, tá, Então, né, se ela não vê o tio uma vez na vida, outra na morte, esse tio que vai falar, hum, isso deixa ela muito insegura, sim, ah, tá, muito sim, perdida. sim, Então, pedir uma ajuda para alguém, pedir ajuda profissional, mas para ele estar junto. sim, Mas cabe, a criança ela se sente muito bem com o avô, então pode o avô ir lá sim, e fazer esse papel. Não precisa ser uhum, necessariamente o pai ou a mãe, sim. mas precisa ser figuras ali que trazem para a criança uma segurança, uma confiança. Sim. uhum, Eu lembro também do hospital que às vezes eles chamavam a gente também para dar notícia para os familiares, né? Da uhum, perda. E aí a gente fazia, né? Tinha o costume de chamar ali a quem já sabia, né? Da perda, enfim, dizer assim, uhum, olha, quem é mais próximo dessa pessoa que está aqui? É você que precisa dar a notícia, a gente vai estar junto. Mas É, imagina um monte de gente de jaleco branco, né? Chegar uhum, ali para a pessoa nunca te viu, né? Não tem um convívio, não tem um é, contato. E aí você vai dar uma notícia tão delicada, né? Tão uhum, impactante. Então a gente ficava perto, mas quem falava, né? Quem dava notícia, quem estava ali junto era o familiar mais próximo, assim, né? Então é uhum, legal isso que você está dizendo também que eu digo de procurar ajuda profissional, às vezes até para uma orientação, né? Às vezes uhum, até para sim, estar ali dando uhum, suporte, né? Mas quem vai estar junto, né? Quem vai poder fazer esse exercício, ninguém melhor do que a família, né? Para poder estar uhum, ali e fazer esse trabalho com a criança, assim, né? Eu lembro, por exemplo, uma experiência pessoal, a minha mãe, ela sempre, e meu pai, elas sempre me levaram nos velórios, sempre, uhum, sempre. Sempre, eu uhum, sempre fui, eu lembro de todos, eu lembro da minha avó, eu tinha, uhum, sei lá, 5 anos, 4, 5 anos, eu tenho a memória uhum, muito nítida. uhum, Eu acho que isso foi muito importante para mim, para a forma como eu lido com o luto hoje, assim, com a uhum, morte, tudo mais, com a perda. é, Mas, de novo, cada caso é um caso, cada uhum, família é uma família, cada história é uma história. Eu acho que uhum, ouvir a criança, inseri-la, perguntar o que ela acha, explicar o que está acontecendo, acho que são os primeiros passos para você ter um uhum, feeling assim do que fazer a partir disso. Mas é importante entender que as crianças também sofrem, uhum, elas também vivem a perda, elas sim, também vivem o processo de luto, né? Elas sabem que alguém morreu, elas podem ter entendimentos diferentes do nosso uhum, entendimento, mas uhum, elas também sentem, né, que aquilo ali aconteceu, assim. Então, poder entendi, incluir nesse processo é importante. massa, não legal, a imaginação dela, se a gente não fala, É, ela uhum, cria a própria história do que está acontecendo. E na maioria das vezes essa história é sempre maior do que de fato é a realidade ali, né? uhum, Então, falar é sempre o melhor caminho. Falar e usar a palavra morte. Não, uhum, parou de respirar, foi dormir, não acordou mais. é, Usar essa, mesmo que ela não entenda, e provavelmente ela vai perguntar mais vai, de uma vez,
Porque da mesma forma que a O gente, que para que é morte, assimilar, né? da mesma forma que a gente, para assimilar, a gente tem que ficar falando, contando a mesma história diversas vezes, a criança vai perguntar e vai querer Vai ouvir perguntar. diversas vezes. A gente tem que ter essa paciência, mas é Hum, importante usar algumas palavras-chave, como morte, hum, morrer, Uhum, não hum, dormir para uhum, sempre, né? Não. Que hum. às vezes a criança pode ficar com medo de dormir, por exemplo. Exato, Ah, exatamente. tá. Ok. Entende? Meu Deus, Hum. alguém dormiu e não acordou nunca mais. Então, será que se eu dormir eu não vou acordar nunca mais? Então, Nossa, eu às não vezes você está queria. gerando um outro problema, né? Nem sabe, querendo evitar um, você está gerando um problema ainda maior, né? Exato. Ah, virou estrelinha. Então, será que se eu me jogar daqui eu vou virar estrelinha e ficar lá perto do meu avô, da minha avó? Ah, isso que eu ia te perguntar, qual que era o problema de virar estrela? Porque tem sempre essa coisa, né, de virar estrelinha. Ah, Para a criança é muito concreto. O que que eu faço para eu virar uma estrela e ficar ali Deve perto, ser né? massa ser uma estrela no céu, né? Olha, isso é entendi. maravilhoso. Então, Pelo assim, lúdico. de novo, assim, não é culpabilizando, né? Achando que, ai, porque eu falei isso, então, meu Deus, eu causei um Aham, problema. Isso eu sempre entendi. falo que a gente faz o possível no momento possível para nós, assim, a gente sempre faz o Aham, que é tá tudo bem. Eu acho que é uhum, só pensar aqui, né, o que que então eu posso mudar daqui para frente, né? Talvez tratar isso de uma forma mais verdadeira, honesta, né? é. A ideia de que a gente não pode chorar, né? Não pode mostrar fragilidade perto das crianças, né? Isso Hum, é muito frequente também. Não, a gente pode sim, né? É importante que a criança veja que aquele familiar está sofrendo, por exemplo, para que ela reconheça o seu luto e legitime a sua. aham, Porque a criança vai pensar assim: meu Deus, tá todo mundo bem, só eu tô sofrendo. Então tem alguma coisa de errado comigo, né? é, Como ninguém é, chora, né? Só eu que tô chorando, só eu que tô sofrendo. sim, Então, né, assim, acho que É isso poder mesmo. sofrer, né, ali perto da criança, não tem problema. Se você tá sofrendo, se você quer chorar, se você quer gritar, vamos uhum, lá, né? E a criança tem condições, porque a gente acha que a criança não tem condições não de tem, acolher, né? né? Esse exemplo, né? A criança tem condições, sim, né, de acolher, de estar junto, de participar, de cuidar, né? Não é Sim, só o adulto que cuida, a criança cuida também, é. né? Então, Eu fiquei pensando aqui também, assim, né? Pensando aqui no Caetano, meu filho, né? Tá com 4 anos agora. E essa coisa da morte que a Manu falou, olha, é importante falar morte, nombrar a morte, né? Ele agora está começando porque ele tem amigos mais velhos que têm acesso a celular assim mais facilmente, que jogam joguinhos, né? Então tem essa coisa da vida. E ele está numa coisa de me perguntar, por exemplo, sei lá, tem um bichinho aqui, a gente encontra um rato morto, porque a gente mora na roça, né? Então, assim, aí de repente tem um cachorro, porque tem muito cachorro, aí atacou outro cachorro, o cachorro morreu. E ele tá nessa coisa de me perguntar, mas ele vai viver de novo? E os animais têm sete. E quando a gente fala, o gato tem 7 vidas. Aí ele fala, esse gato vai viver. E aí ele pergunta para mim, mas os humanos, a gente vive de novo? Então, assim, né, uma criança de 4 anos, eu nunca me imaginei que ia ter, mas quando você falou assim, falar da morte, aí na minha cabeça veio assim, não, é importante, né, para ele entender. Até mesmo o cuidado com a própria vida dele. Falar, Caetano, você não pode se jogar desse armário achando que você é o Homem-Aranha, que não vai acontecer nada com você, porque você vai cair dessa altura de 5 metros e você vai morrer, meu filho. Aí ele, mas eu vou ter outra vida? Aí não, seres humanos não têm outra vida, igual no desenho que ele vê que cai e volta de novo, né? Até mesmo para você ter essa percepção de autocuidado com o corpo mesmo, né? De entender que seu corpo é um corpo precioso, né? Que você tem que cuidar dele, porque senão você vai morrer mesmo, você tem que comer os alimentos saudáveis. Acho que é um bom gancho, às vezes, talvez, para você conversar com uma criança, sabe? Porque ai, come saudável, porque senão seu corpinho não vai aguentar, você vai ficar doente, pode acontecer igual o vovô, né, que faleceu, não sei o quê, não tem outra vida, né? Vamos estar perto dessa pessoa enquanto ela está viva. Eu acho é interessante, né, de não esconder. E aí eu vou pegar um gancho também assim para um pouco justificar também a necessidade dessa aula, porque a gente está fazendo. Olha lá, ele está aqui me gritando, ó, mami, mami. Oi, Caetano. Oi, tô ocupada, filho. Coitada, batendo na porta aqui já tá tem meia hora batendo aqui na porta. É... Pera aí, rapidinho, gente. Licença aqui, só um pouco. Alguma coisa está acontecendo. O que que você precisa, meu filho?
Já. Aí, então, o seguinte, mas aí você tem que ficar em silêncio, tá bom, filhinho? Para não atrapalhar a mamãe. Então, por que que a gente está aqui? Eu fiz questão de trazer essa aula para não entrar em contradição também um pouco com uma coisa que a gente fala muito aqui no curso, meninas, porque a gente no Conexão Umbilical, a gente fala muito que a importância de criar um vínculo afetivo com o bebê na barriga, porque ele é um ser humano que está em formação, mas a partir dos seus desenvolvimentos semana a semana, ele vai ganhando capacidades cognitivas, capacidades emocionais, capacidades físicas, de acordo com o desenvolvimento desse bebê. Então, eu recebi muito essas perguntas, né? Beleza, se o bebê sente o que eu sinto, se ele percebe as nuances do ambiente, se ele entende o que está passando na minha vida, então eu não posso sofrer, né? Não posso chorar, tenho que estar sempre feliz, porque senão meu bebê vai ficar triste e tudo mais. Então, assim, pegando o gancho que as meninas falaram em a Manu, a gente está trazendo essa aula também para ajudar vocês a terem ferramentas de ir perpassando, né, transformando esse momento de dor numa coisa que você possa ser, né, mais produtivo, que você não possa, no final das contas, viver esse luto conflituoso ou se afundar completamente nesse luto, porque é importante que você vive uma gravidez feliz, uma gravidez saudável, uma gravidez emocionalmente equilibrada, né? Então, se você está passando por um momento de um luto muito doloroso, não é que você não pode viver ele, é o contrário, né? Porque se o seu bebê ele sente o que você está sentindo, se você tenta maquiar essa emoção, você vai passar a ideia errada para ele no final das contas, né? Tipo assim, não posso sentir, não posso ficar triste, mas minha mãe está falando para todo mundo, está falando para mim que está bem, mas ela está em frangalhos por dentro, né? E ele, né, os bebês aí têm essa capacidade, né, de sentir emocionalmente, de perceber isso. Então, eu achei maravilhoso, porque o que que vocês falaram basicamente? Reconheça, valide, né, essas emoções. Então, vale a pena conversar com o seu bebê no útero, né? Assim, cara, mamãe tá triste mesmo, ela perdeu é da vida, é uma emoção muito forte, eu tô aqui, eu tenho permissão para sentir, eu tenho permissão e fazer com que esse bebezinho, de repente, também seja essa âncora que a gente fala aqui, para te ajudar a ter essa vontade, né, de ir sobrevivendo. Esse pêndulo, exatamente. Tá sem áudio, meninas. Não sei se desligou aí, ó, tá mudo. Aí, agora sim. É isso. Ele estava falando do pêndulo, gente, que é Desculpa. Não, é isso mesmo, que essa criança, esse bebê, ele vai ajudar você nesse pêndulo também, né? Porque, ó, eu tô triste, lembra olhar para a perda, mas vamos juntos, vamos, você vai nascer, vai ser gostoso, a vida aqui é muito boa. Eu tô triste nesse momento, mas eu também tô olhando lá para frente, né? Então, esse bebê também, Sim, ele vai, de alguma forma, aí essa âncora vai te ajudar nessa... esse pêndulo, né? Exato. No caso da então, pessoa que perdeu alguém fora, Alguém né? fora. alguém foi que está vivendo esse luto que não é do próprio bebê. Então, só para deixar claro, gente, a gente não quer deixar aqui essa mensagem de que não posso sofrer, não posso chorar, não posso ficar triste porque estou grávida, meu Deus, meu bebê vai nascer com algum trauma, algum problema. Não. Acho que a gente cria mais traumas, né? Igual vocês falaram aí o tempo inteiro, escondendo, né? Não lidando com o problema, não enfrentando. E aqui a gente tratou, né, de trazer algumas ferramentas para você passar por esse luto de uma maneira mais leve, a ponto de não contaminar e prejudicar completamente, né, toda a sua gestação e você, né, não esquecer que tá, né, que tem outras coisas na sua vida passando, mas que você pode sim e deve, né, chorar suas pitangas, sentar debaixo do pé de amora, chorar, viver esse luto com tranquilidade, tá? A mensagem de que não vai prejudicar seu bebê. O que prejudica seu bebê é essa confusão de emocionalidade. Minha mãe está falando que está tudo bem, mas eu estou aqui dentro dela, estou vendo como que ela está sofrendo, né? E aí algumas estratégias para você ir passando por esses momentos, essas diferentes nuances do seu luto com mais recursos, né? Para você se aprender alto, se conhecer, ver, nossa, tô nesse momento, tô precisando de ajuda, conseguir superar, vamos para a próxima parte do pêndulo, né? E se reconhecer
e identificar que tá tudo bem, que tá bem sofrer também, né? Não dá para ficar 100% feliz o tempo inteiro. Entender que você não precisa sofrer sozinha também, né? Que dá pra ter gente Hum, sofrendo junto, assim, pra não ser mais um peso pra essa mãe também achar que sozinha ela vai dar conta de tudo, né? é. E sofrer sozinha, né? Que dá pra compartilhar também, se você tiver gente de confiança, né? Rede de apoio, dá pra sofrer junto, assim. Claro, e sempre tem. Eu acho que assim, mesmo que não necessariamente é a sua família, mas eu acho assim, é que é uma outra coisa que a gente trabalha aqui no Conexão Umbilical também, né? Que a gravidez ela é um evento coletivo e não só no sentido da família, né? Que tá ali, seu pai, sua mãe, seus primos, não sei, todo mundo ansioso com a chegada desse bebê, mas que também eu acho que a vida é tão boa e surpreendente que às vezes você descobre e faz uma nova amizade, você conhece alguém que está vivendo esse momento com você na maternidade, passa muito isso, né? Comigo também foi um pouco assim. Ao tanto de amizades que eu fui fazendo depois, né, que o Caetano nasceu, por uma pessoa que você encontra na salinha ali da consulta médica, de repente você vai num lugar, alguém começa a conversar com você, e uma frase que a pessoa te fala, um comentário, uma história que alguém te conta, né? Então, às vezes você tá assim, igual eu tô aqui em outro país, né? Não tenho rede de apoio, nada vai me ajudar, estou só no mundo. Não, né? Mas a gente construindo, né, essas novas redes, novas pessoas de apoio, estar aberto, né, para receber apoio e ajuda de outras pessoas. Às vezes não vai ser sua mãe ou seu marido que está sofrendo ali com essa perda que vai te ajudar, mas sei lá, vai ser às vezes seu próprio bebê, vai ser uma pessoa que uma vez na semana trabalha na sua casa e está junto com você, que vai ser seu apoio, ou uma amiga, né, alguém distante que vai aparecer na sua vida. Acreditar, né, que as pessoas também se unem ali em caminhos diferentes da vida, né, em benefício da gente mesmo. Acho que é isso, né? É, tinha programado, sim. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Foi uma Prazer, né? honra, né, compartilhar. Isso Agradecer a aí. Manu A também, que é Manu, especialista aqui no tema, né, que está com a gente. eu Não que ter sido convidada, adorei participar. é por Só ser peço. essa bênção, né? Porque eu acho que é tão difícil a gente encontrar psicólogos de todas as áreas, né? Assim, e eu igual estava conversando com as meninas, gente, quando eu chamei elas e vi no Instagram da Rayane, porque elas trabalham na mesma clínica juntas, né? Quando eu vi que elas iam fazer uma live por algum evento da clínica delas sobre luta, eu falei, não preciso conversar, porque eu tô com muita dificuldade de achar alguém, né? Para conversar sobre. Então, agradecer, Manu, por esse trabalho, é muito importante. A gente sabe que questões, né, de morte, falecimento é, né, um tabu na nossa sociedade, é muito complicado. E ter pessoas qualificadas, gente, profissionais como a Manu e a Rayane para estar aqui conversando com a gente é um super privilégio. Eu que agradeço muito, muito, muito por vocês terem aceitado esse convite de tão bom grado, coração. A gente se reuniu outras vezes, né? A Manu tá gestante, a Rayane está com uma clínica aí para tocar, cheia de compromisso, a dedicação de vocês de estarem aqui com a gente. Muito, muito obrigada. E queria pedir para que vocês falassem como que as pessoas que estão assistindo essa aula podem encontrar vocês, né, nas redes sociais ou talvez no mundo virtual aí, se alguém sentir que está precisando, olha aí a cabecinha do menino. Vem cá, filho. Que está precisando conversar, por exemplo, com vocês, ou alguém que precisa de um atendimento, eu quero bater um papo com vocês. Como que nossas grávidas e o pessoal que está assistindo aqui, nossa audiência, pode encontrar vocês, não sei, né, nas redes sociais, virtualmente, um contato? A gente tem o Instagram do Espaço Aion, né? Que aí tem vários Aham. trabalhos ali, e a Rai, ela vai divulgando ali o trabalho de cada um. E eu tenho também um Instagram profissional que eu falo só de luto nele, que é voltado unicamente para esse tema. Apesar de também atender outras demandas, eu escolhi falar só sobre isso ali no Instagram. Então tem esses dois, em ambos é possível contactar a gente, né? A gente faz atendimentos online. Os outros psicólogos também que estão lá no Aion, eles também fazem atendimentos online. Ô, Bárbara, depois acho que dá pra gente, não sei se dá pra inserir a gente te manda, né, Dá. o arroba O dos espaços, arroba. Aham.
Então a gente vai colocar aqui nos comentários do vídeo o arroba das meninas, né? Então a Rayane, a gente pode entrar em contato com o arroba espaço Aion, não é? Não é Isso. isso? E a Manu, como que é o seu arroba lá no do luto? Manu.peçanha, Aham. underline, o peçanha com 2 S, Tá. underline. E aí eu me comprometo de na descrição do vídeo colocar o contato das meninas, tá? Para se alguém tiver interessado, porque vai que, né, alguém gostou muito de vocês e quer entrar em contato e precisa de uma ajuda mais direcionada e profissional. Tá bom? Então, muito obrigada, meninas, por vocês estarem aqui. Muitíssimo obrigada mesmo, tá? E a gente se Tchau, encontra nas gente. próximas. Tchau. Beijo para todo mundo.